Aleluia. Eu tenho hoje a alegria de poder pregar com você, para você, junto aqui na minha cidade, Bom, como que eu explico isso? Eu não quero ser muito pessoal, mas não dá para não ser pessoal. Mas na mesma cidade, onde eu vivi os piores dias da minha vida, eu estou agora falando do Evangelho aqui. Então, não é tão simples você passar o filme na cabeça e lembrar de tudo que você viveu, passar pelos mesmos lugares que passou e lembrar de algumas memórias que não tem como você esquecer. E essa é a loucura de não se ausentar da geografia que você foi gerado. É conviver com a memória, tanto da alegria, como também das feridas que foram produzidas no mesmo lugar. Então hoje eu tenho no meu bloco de notas uma lista de coisas que eu preciso agradecer a Deus nesse ano. Durante todo o ano nós fazemos eu pelo menos faço, no bloco de notas do meu telefone, eu vou contando os testemunhos no meu telefone para mim lembrar no último dia do ano. Então Deus fez algum milagre, eu escrevo lá. Deus operou alguma coisa e eu escrevo lá, e eu faço isso, sabe? Quando chega dia 31 de dezembro, eu estou no culto da virada, eu dobro os meus joelhos, abro o bloco de notas e leio tudo. E choro agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, mas eu também já tive anos que não tinha nada no bloco de notas. Sabe, eu já vivi em estações que nem tinha o que escrever. Ou se fosse escrever, seria uma história de terror, não seria uma história de alegria, de felicidade. E sabe qual que é a loucura de tudo? É porque quando você... Eu já vou ler o texto bíblico, mas eu preciso te dizer. Quando você começa a viver a vontade de Deus, quando você mergulha de cabeça naquilo que Deus tem para você, corre o risco de você se desconectar do que é a realidade de tantos. Quando você pensa que todo mundo está vivendo igual, talvez você está me ouvindo e está dizendo, nossa, o meu ano foi incrível. Mas tem gente me ouvindo que perdeu tudo esse ano. Tem uma cidade no Paraná, que famílias perderam tudo que tinham. Teve gente que perdeu família, teve gente que perdeu filhos. Porque eu ainda faço o exercício de abrir o direct para ver o que está lá. E ali tem todas as histórias. Tem os testemunhos e tem também os testemunhos, sabe? Coisas que às vezes eu não tenho nem coragem de agir, de falar, porque tem coisas que não dá nem para falar, mas estão lá. Então nesse período onde a gente está vivendo, como todo mundo, às vezes nos fechamos numa bolha e acreditamos que aquela realidade é única, mas não. Então, dentro de toda essa conversa com Deus, desse entendimento, eu falei com Deus assim comigo, né? O que o Senhor ainda tem para esse ano? As pessoas perguntam para mim assim, se você pudesse deixar uma palavra, o que você falaria? E eu com Deus, Deus, se o Senhor tivesse só uma palavra para mim, o que o Senhor falaria agora? Ou para quem está me ouvindo? Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículo de número 14. Diz a Bíblia: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Esse aqui é o povo dizendo. Esse aqui Isaías está dizendo o que o povo está falando nos lugares, sabe? Nas mesas, dentro das casas, nas praças, é o que o povo está dizendo. A gente está sofrendo tanto, porque Deus abandonou a gente aqui. Deus esqueceu a gente aqui.
Deus esqueceu. É o sintoma do ser humano mais dolorido. É quando você se encontra no lugar da vida que você não vê propósito nas coisas que estão acontecendo. Você não entende o que está passando, não entende o que está vivendo. Então essa é a conclusão. Não é possível. Deixa eu perguntar aqui, não me leve a mal. Mas quantos aqui sentem ou já sentiram isso? Levante a mão. Somos nós. E aí o texto continua. E agora é o próprio Deus falando. E o texto diz: pode uma mulher esquecer seu filho que amamenta, que não teria compaixão do filho do seu útero? Sim, elas podem esquecer. O mesmo que pergunta responde: sim, elas podem esquecer. Contudo, eu jamais me esquecerei de você. Não, ninguém, não é pouca gente para tanta palavra. É muita palavra para pouco glória de... Não, vamos de novo. Eu jamais me esquecerei de você. Eu vou continuar, agora vai. Eis que eu tenho gravado na palma da minha mão. Teus muros estão continuamente diante de mim. Preciso parar aqui. Tem duas interpretações sobre gravado nas mãos. Não me leve a mal, mas eu vou parecer maluco agora. Tem duas interpretações. A primeira é: o sacerdote gravava nas mãos o nome daqueles que precisava lembrar quando entrava no Santo dos Santos. Então ele escrevia nas mãos, gravava nas mãos, para não esquecer. Se for isso, significa que Deus não esquece de fato de nós, porque diz sim, o nosso nome está na mão dele, então ele não vai esquecer. Mas tem uma segunda interpretação, e essa aqui é a mais absurda possível, por isso que eu deixei ela por último. Não fica ofendido. Os escravos tinham o nome dos seus donos na mão deles. É perigoso, não é perigoso o que eu estou pensando aqui, o que eu vou dizer para você? Seria estranho não ter nós o nome dele na nossa mão, mas ele, que é o Senhor de todos nós, ter o nosso nome na mão dele. Fala para quem está perto de você e está chateado com essa palavra. Diga para ele: ele se fez servo de todos. Fala: ele se fez pecado por causa da gente. Porque a gente se ofende quando ouve qualquer coisa parecida. Porque a gente não consegue acreditar que é tão amado a esse ponto. Mas sabe qual é a loucura do Evangelho? É porque nós somos amados a um ponto tão constrangedor que não tem como pregar essa mensagem sem ficar com vergonha. Tem gente que acredita que para constranger alguém você precisa falar de inferno, precisa falar de coisas que dão medo. Mas nada é mais constrangedor do que o amor de Deus por mim e por você. Nada é mais assustador do que um Deus santo amar gente problemática como eu e você. Então eu preciso que você entenda que a mensagem não tem como ser comum num dia como hoje. E não dá pra gente começar um ano pensando que essa é a realidade de fato, porque a nossa sensação não reproduz de fato o que é a realidade. Quando eu comecei a escrever isso, então eu entendi que Deus tem algumas coisas para nos lembrar como um dia como hoje. E a primeira coisa que Deus precisa nos lembrar e quer nos lembrar é que nós somos amados por Ele.
E eu escrevi uma lista. E eu só vou ler por medo de esquecer qualquer coisa importante. Deus quer te lembrar do amor dele por você. Deus quer te lembrar de tudo que ele já fez por você. Deus quer te lembrar de quem você é. Deus quer te lembrar do seu propósito e que ele conta com você. E sabe qual é a questão de tudo? É que no dia que eu precisava, essa mensagem não apareceu para mim. Porque quando a gente está passando pelas circunstâncias difíceis, a primeira coisa que a gente esquece é disso tudo aqui. Porque tudo isso daqui é pela fé. Como assim Deus quer lembrar que eu amo Ele? Pela fé. Não é difícil. Deus quer lembrar de tudo que Ele já fez? Pela fé. Preciso lembrar. Então eu confesso para você que essa palavra para mim foi a mais difícil hoje. Porque a crise eu só consigo saber tudo isso quando o testemunho chega, não quando a dor está acontecendo. Eu só consigo ter certeza disso quando a tempestade passa. E eu estou sendo, sabe, humano com você aqui agora. Eu estava num evento e uma mãe chegou para mim dizendo: eu perdi o meu filho. Com uma camiseta com a foto do menino. Estava todo mundo ali e eles foram lá para me contar isso. E eu abracei eles. E a única coisa que eu pude dizer foi: que o Senhor conforte o teu coração. Porque de uma certa maneira a nossa fé está muito condicionada àquilo que Ele vai fazer, àquilo que Ele fez, ou às boas estações da nossa vida. Mas sabe, esse texto de Isaías, ele acaba tirando de nós essa posição. Então mesmo que a gente não tenha força, a gente precisa se levantar. Mesmo que às vezes a gente se encontre em frangalhos, a gente precisa se levantar. Sabe, mesmo que a gente às vezes não consiga ver o horizonte, a gente precisa se levantar. Sabe, a gente precisa levantar, de verdade, a gente precisa levantar. Porque então a nossa fé, ela vai transformar o cenário que a gente está. Não, eu vou, pelo amor de Deus, eu entendo que se você, sabe, compreende isso, talvez você não precisa, mas você vai viver, porque talvez alguém do teu lado está dizendo: Deus, não tem mais como, não dá mais tempo, não tem chance para viver. Mas Deus está te lembrando de algo essa noite. Talvez você não está vendo nada, talvez você está com medo de tudo, mas a boa notícia para você é que Deus não se esqueceu de você, e o seu nome está gravado na mão dEle, e Ele vai entrar com a provisão que você precisa. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que estende as mãos, Ele é Deus que olha para mim e para você. Clamei ao Senhor com angústia e tristeza, e disse: ó Senhor, livra minha alma. Salmo 116. E a Bíblia diz: e Ele ouviu a minha voz. Sabe, eu quero que você entenda isso. Eu estou agora aqui como uma voz de Deus sobre a sua vida, para lembrar você aquilo que você não pode se esquecer. Ele jamais se esqueceu de você, e o seu nome está escrito na mão dEle. Sabe, e aí, só para ser biblicamente coerente e talvez temporal com aquilo que nós estamos vivendo hoje, é porque isso que a gente quer não é a prova que precisamos para saber que Deus nos ama. Isso é só um testemunho a mais que talvez viveremos, cremos que viveremos, amém? Mas a maior prova de amor que a gente precisava para ter certeza de tudo, a gente já recebeu.
Chega um dia que a gente olha para tudo e diz: ah, entendi. Então foi por isso. Foi. A maior prova de amor que a gente precisava foi Ele descer aqui para nos salvar. Eu sei o que a gente quer aqui agora, não é verdade? Mas no dia que Ele desceu, a nossa eternidade foi garantida. De tudo que eu poderia dizer para aquela mãe, eu talvez escolhi aquilo que mais combina com o que de fato é a palavra de Deus. Falei para ela: minha linda, eu tenho uma boa notícia para você. Ele nunca mais vai sofrer com absolutamente nada. Ele não tem mais nenhuma preocupação desse mundo. Ele não tem mais nenhuma dor desse mundo, porque ele já está com o Pai. Eu sei que é dolorido, mas para nós é saudade, para Ele já é festa. Porque o que a gente vai esperar muito para viver, ou pouco, sabermos, não temos como saber, Ele já está desfrutando. A boa notícia é que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque estaremos com o Senhor para sempre. Fala, meu lindo, minha linda, para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui. Um Deus distante, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está conosco todos os dias. E essa palavra é de Jesus para você. Deus viu o que você ainda não viu. Não, escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não precisa. Mas se tiver, diga para ele: Deus já viu o que você não enxergou. Ele já está na estação que você não foi apresentada, mas Ele já está te esperando nesse lugar. Amém. Eu quero declarar isso sobre você, nessa palavra, que vai queimar algo poderoso no seu coração. E antes de ir para a mensagem, eu tenho um pedido a te fazer. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Ativa o sininho, sabe isso? Bem devagarzinho, os sininhos eletrônicos. Ativa o sininho, porque toda segunda tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Segunda, às 7 da manhã. Quinta, o Mentoria de Vida também às 7 da manhã. E você também pode receber uma palavra todos os dias no SBT às 7:30 da manhã com o Bom Dia Esperança. E o último recado antes de nós irmos para essa mensagem é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero te convidar a conhecer, a ver tudo o que Deus está fazendo, as obras sociais, as vidas alcançadas hoje através do nosso aplicativo, que nessa altura já deve ter uma nova versão, já deve ter sido lançado. Mais de 300 mil pessoas são acompanhadas, recebem oração, aconselhamento, escolas, projetos sociais e milhares de vidas todos os dias sendo alcançados para a glória de Jesus. E uma coisa que poucas pessoas sabem: nós somos o primeiro sistema de capelania virtual do mundo. E nós temos hoje aconselhadores dentro da prisão. Pessoas que foram presas, tiveram um encontro com Jesus. Se você não dá glória a Deus, eu vou contar 10 vezes. Foram presas, mas tiveram um encontro com Jesus. Hoje são discipuladoras e ajudam pessoas que estão aqui fora. E a cada hora que eles dedicam para servir as pessoas, é descontado da pena deles. E eu não sei se você está feliz, meu lindo, mas isso é o significado real que o Evangelho liberta. Amém? Todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E eu quero muito que você seja parte. E agora, vamos para a mensagem.
Agora dá para começar. Olha, tem coisas que... bom, deixa eu explicar. Eu entendo que as mensagens, elas nascem. Elas não são criadas, porque nós não criamos nada. Tudo já está na palavra, tudo já está aqui. A gente só precisa que isso venha, sabe? Que isso venha para cima, que entre no nosso coração, nos convença, nos constranja. A gente precisa disso. E algumas palavras, elas só nascem com as perguntas certas. E esse é o ponto. Nós somos a geração que agora tem ao seu dispor a inteligência artificial. Eu não sei o quão conectado você está a isso, o quão a par disso você está. Mas basicamente hoje todo o conhecimento do mundo está à distância da pergunta certa. Vou ser melhor. A nossa maior dificuldade hoje não é o acesso à informação, porque ele está diluído, distribuído e ao nosso alcance. O nosso desafio é fazer as perguntas certas. Quanto mais poderoso, inteligente, perspicaz for a sua pergunta, mais conhecimento você vai adquirir. Perguntas certas. Parece besteira, mas isso é uma realidade do nosso tempo. Eu vi esses dias, eu estava conversando com dois amigos que eu amo muito, são meus irmãos, e a gente estava numa viagem no outro lado do planeta, subindo numa muralha e com um papo muito maluco sobre esse negócio de inteligência artificial. E a gente chegou nessa conclusão: a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas. Antes eu não sei qual é a época sua, mas pelo jeito vocês são da mesma idade que eu ou mais velhos. Quem nasceu na década de 90, levante a mão. Você percebe que tem um desânimo, um cansaço. 90% do auditório levantou a mão, 10% celebrou. O resto está com Dorflex no braço, alguma coisa na mão, amém. Mas olha, a gente sabe o que é, por exemplo, a Barça. Se fingido desentendido, é Barça, que é? Está no Google? Barça era um livro que você tinha, que para ter as informações você encontrava lá. Eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro para comprar a Barça, mas eu consegui emprestado. E eu era conhecido no meu colégio como o menino da Barça, porque eu andava com aquele livro e eu não era muito flor que se cheira. Eu contraditava os professores. O professor falava uma informação e eu ia na Barça. E um dia me proibiram de entrar com a Barça no colégio, era um crime. E hoje eu entendo por quê, mas eu era assim, eu era muito curioso. E aí a gente estava conversando, cara, antes a gente tinha que procurar por uma palavra-chave. Hoje não é a palavra-chave, é a pergunta-chave. Então hoje você tem cursos de prompt, que é aprender a fazer perguntas para inteligência artificial. É muito doido isso, mas é o nosso tempo. E aí a gente está nessa conversa, poxa, olha que loucura, então hoje é o tanto de acesso. Aí no meio do nada eu falei assim: peraí, a gente já tem isso à disposição há muito tempo. A gente já tem isso há muito tempo. E não é nem sobre o conhecimento disponível, é sobre o conhecimento oculto. Aí, meus dois amigos, vamos assim, Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Não, dois irmãos ficaram felizes. Eu vou dizer de novo: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Não, tá bom. Então vamos ler. Eu entendo que quando eu recito o versículo não passa credibilidade. André, isso aqui é perigoso, André. Para nós que somos meio vida louca, é perigoso.
Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 14, diz a Bíblia: vós sois meus amigos. Irmão, muda a postura, fica folgado. Não, é Jesus olhando para mim e para você e dizendo: vocês são meus amigos. Já não vos chamo de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não foste vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vão, deem fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não, peraí. Então a gente está chegando no dia 25 de dezembro. Não foi a data que Jesus nasceu. E não venha encher a minha paciência que o Papai Noel é criminal. Tá tudo bem. Eu acho maneiro as luzinhas, acho top o Papai Noel. Nossa, fofinho demais. Mexe com isso para ver que a minha esposa fica brava. Mas Jesus é a prioridade e a primazia do que nós celebramos. E alguém vai dizer que roubam a glória dele. Nada consegue roubar a glória dele. É indivisível, é incomparável, é além. Só que é esse Jesus que nós cristãos estamos às margens de celebrar o nascimento dele, que era Deus 100%, desceu no nosso meio, habitou no nosso meio, sentiu as nossas dores, foi 100% homem e não pecou. Esse olhou para mim e para você, cheio de BO, cheio de problema, e chamou a gente de amigos. Não, se eu fosse você, eu me acharia. Porque não tem como não se achar, se você é amigo daquele que criou os céus e a terra, que coloca a terra na palma das suas mãos, que a nuvem são os escabelos dos seus pés, que ele anda por cima das águas, acalma o vento e a tempestade, que criou tudo o que existe. Os céus manifestam a glória dele, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Eu poderia falar milhões de adjetivos, e esse olhou para mim e para você e disse: meus amigos. Sabe, aqui entra aquilo que eu gostaria de falar para você. Mas eu ainda estou na crise. A crise é, mas eu ainda dependo de perguntas. Ele é meu amigo, mas eu ainda dependo das perguntas. Eu ainda preciso saber perguntar, eu ainda preciso aprender a orar. E aliás, essa é a maior deficiência do ser humano: saber orar. Saber orar, escolher bem as palavras, é uma preocupação que a gente tem. Eu recebo todos os dias 2 tipos de perguntas: como ler a Bíblia e como falar com Deus. E eu entendo, porque são questões legítimas. Como eu falo com Deus santo, poderoso, sem ter vergonha? Como eu interajo com Deus que eu não vejo, mas sinto? Como eu sinto um Deus que não vejo? Como eu me manifesto? Como eu, as nossas dúvidas. E aí a parada é, se a gente não consegue ter um relacionamento com Deus, ou se a gente não consegue orar, então a gente entende que há uma deficiência de não saber aquilo que precisamos saber. Eu vou cavando mais fundo. A gente entende que há uma limitação. Nós somos seres humanos, a gente é meio tonto. Desculpa, falei de mim então. Só você que é a última Coca-Cola do deserto e tem as melhores perguntas. Eu não, irmão, tem dia que eu não sei nem o que eu falo. Tem dia que eu dobro os meus joelhos e eu não sei falar. Tem dias que eu não consigo nem falar. Eu sento e fico falando: Senhor, só o Senhor para ter paciência comigo, porque hoje eu estou sem assunto nenhum. Quantas vezes eu já dobrei os joelhos dizendo: Deus, só o Senhor sabe que eu estou sem assunto nenhum hoje, mas vamos junto para o trabalho, ajuda nós, Senhor. Só o Senhor, né? O Senhor sabe que eu estou com problema de atenção hoje, estou com muito bem para resolver, não vai dar tempo de nós conversar muito hoje. E aí vou embora e nem sei o que eu orei às vezes. A gente tem essa dificuldade. Então, se nós estamos limitando Deus à nossa capacidade de perguntar de uma certa maneira, nós estamos criando
um problema para nós. E agora entenda, esse problema ele é legítimo, é o mesmo problema que a gente tem com tudo. É o problema que a gente tem com a nossa esposa. A gente não sabe o que perguntar. A gente não sabe ler os sinais. Só quem é casado diga amém. A gente pergunta coisas fora de hora. A gente dá opiniões que ninguém perguntou. E as mulheres têm o mesmo sofrimento também. Com Deus é igual. A gente não sabe às vezes o que perguntar. A gente não sabe nem o que está sentindo. Essa é a maior loucura do ser humano. A gente sente alguma coisa e às vezes não consegue dar nome. Então como eu peço cura para algo que eu não sei o diagnóstico? Então entenda que tudo trava no ser humano. É aqui que tudo trava. Na IA a gente trava porque não sabe fazer pergunta. Com Deus a gente trava porque não sabe orar. Com Deus a gente para aqui. Então mesmo que Ele me chame de amigo, eu não sei de fato o que isso significa. E aqui entra a solução para a nossa vida. Para algumas coisas só basta ser amigo. E para ser amigo só basta ter relacionamento. E nem sempre para ter relacionamento você precisa falar. Às vezes o silêncio produz mais relacionamento do que a quantidade de palavras lançadas. Porque não é o que você fala, é aonde você permanece. Não é o que você fala, é o que você ouve e obedece. Porque o começo do Evangelho, quando Jesus está falando, eu poupei vocês de um detalhe que é necessário. A Bíblia diz que Ele chama de amigo aqueles que o obedecem. Não, eu entendo que nossa crise não é então mais a ausência de perguntas, é a nossa falta de obediência. Saber o que Deus quer não muda a nossa vida. Fazer o que Deus manda, sim. Então, por mais que nós ensaiamos as nossas melhores orações, se o nosso coração não estiver alinhado para obedecer aquilo que Ele fala, será um trabalho vão e sem sentido. E aí eu estava nessa crise com os meus amigos. Se eu clamar eu vou saber, mas às vezes eu não sei o que clamar. Se Jesus falou que eu sou amigo, então preciso obedecer. E aqui eu fiquei num limbo. Num limbo eu não sei perguntar. E outra, concorda comigo? Se você dependesse para viver o que está vivendo da sua criatividade, provavelmente não estaria no lugar que está. E isso eu sou profissional de contar essa história. Eu estou aqui falando de Jesus para você. Há 10 anos atrás, se me perguntasse aonde eu estaria, eu diria a qualquer parte do planeta, mas jamais diria que estaria aqui falando de Jesus para você. Porque esse lugar é impensável. Não há criatividade suficiente no mundo que me faria acreditar que isso seria possível. Jamais. Então eu entendo que a minha limitação é muito maior do que eu estava acostumado a acreditar anteriormente. Porque antes buscava pela palavra-chave, agora tento criar as melhores perguntas. Mas se eu não sei nada sobre o futuro, como farei as perguntas certas? E aqui resolve-se tudo com uma palavra, sendo amigo dele. Mas claro, para ser amigo dele precisa obedecer. E aqui mora mais um problema, que é como eu sei qual é a palavra, se eu não sei perguntar, aonde nasce o relacionamento? E aqui a gente já tentou resolver, mas a crise permanecia na minha cabeça lá, e eu já vou te ajudar. Porque daí a questão ficou, mano, eu não sei perguntar. Então eu entendo que eu não sei orar. Não foi porque eu decidi certo. Porque a gente diz assim, não, é porque eu obedeci e fui. Não, irmão, você não obedeceu. Deus te empurrou para o lugar que você está. Não, eu escolhi o caminho. Não, Deus fechou todas as portas e deixou uma aberta. Você entrou pela porta que estava aberta. Não é que você queria. Não, não, irmão. Você é limitado. Eu estou falando por mim. Se você não quiser concordar, o problema é seu. Mas eu não estou aqui porque quis. Estou aqui porque fui empurrado. Eu não estou aqui porque tomei as decisões certas. Tomei porque Deus fechou as portas erradas. Deus fechou. Não tinha para onde ir. Tentei fazer um monte de coisa. Tentei ser advogado, Deus não deixou. Tentei ter empresa, Deus não deixou. Tudo que eu tentei, Deus não deixou. Então me sobrou o que Ele queria. E o que Ele queria era muito melhor do que eu tinha planejado.
A graça, escute isso, a graça de viver com Cristo é viver o que nunca planejou, desfrutar do que nunca sonhou, colher orações que nunca fez, porque isso é graça. Você não tinha como imaginar, você não tinha como orar, você não tinha como pedir, porque nem tinha como imaginar o lugar que precisava chegar ou deveria chegar. Agora, quando nos tornamos amigos dele, ele nos dá acesso àquilo que ele é, àquilo que ele tem, aonde ele está, a estação necessária. E quando a gente chega, a gente entende, se for humilde, que não tinha oração suficiente para chegar onde chegou, não tinha como plantar o suficiente para colher o que está colhendo, não tinha como viver o que está vivendo pela criatividade da nossa cabeça. É só uma palavra: graça, graça sobre graça. E por isso estamos hoje lembrando que ele nasceu, porque ele não é um Deus distante, ele não é um Deus desconectado, ele é um Deus que viu o que a gente não viu, esteve aonde a gente não esteve, preparou o caminho que a gente ainda não entrou e já está esperando no caminho que nos chamou. E essa é a graça. E aí eu confesso para você que para mim precisa ter uma palavra. Cheguei às conclusões maravilhosas, mas Jesus, preciso de provas concretas. E aí me lembrei de algo que eu disse para você agora há pouco, que falaria em algum momento novamente. Abraão. Lembra Abraão? Abraão, levanta os teus olhos. Abraão maravilhoso, levantou os olhos. Sabe, Abraão é conhecido como pai da fé, porque creu contra o impossível. Saiu de um lugar para um lugar que nem sabia para onde estava indo. Obedeceu. Lembra? Se me obedecerem, são meus amigos. Agora olha o lance, olha o lance. Abraão vai para um lugar chamado Carvalhais de Mamre. Enquanto Ló vai para as planícies, ele vai para os Carvalhais de Mamre. Lembra? Um dia 2 seres passam nos Carvalhais de Mamre em direção a Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Não tinha nada a ver com Abraão mais. Abraão estava vivendo a vida dele, a história dele, a realidade dele. Mas Ló era sobrinho de Abraão. Ponto. Está comigo? Está comigo? Respira. Aí os 2 seres passam lá e não era para ir na casa de Abraão, mas estava passando na casa de Abraão, perto da casa de Abraão. Vou passar caminho, vou dar uma colada no meu amigo. Não é possível que ninguém pegou. O rolê não era na casa do Abraão, a pizza não era na casa do Abraão, a treta não era na casa do Abraão, mas estava passando na casa, perto da casa do Abraão. Não, você não pegou. Vou melhorar. Amigo não programa visita. Amigo de verdade chega sem fazer sala. Amigo não precisa de preparação. Amigo chega... você não está entendendo. Eu vou falar. Amigo que é amigo de verdade liga quando a gasolina acaba. Amigo que é amigo de verdade aparece do nada. Amigo que é amigo não precisa ser convidado para almoçar, de repente ele brota. Amigo que é amigo não precisa de que faça sala para ele, porque ele tem liberdade para ir, dar tchau, tem liberdade para chegar e dar oi. É isso, um amigo. E o amigo chegou lá na casa do Abraão, e Abraão botou o pau torar, prepara comida, e top, e a Sara lá dentro, e recebem uma palavra. Não pediram uma palavra, mas estavam no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus não persegue profecia, a profecia o encontra. Não, você não está pegando. Quem é amigo de Deus não caça, é achado. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás e o encontrarão. Ei, calma que é só spoiler. Calma, vocês estão ansiosos? Libera uma palavra. Voltaremos e vocês darão à luz a um filho. Sara está dentro da tenda, morre de rir. Sou uma senhora. Aí eles dizem, não, quem riu aí? Tá. E você já sabe a história. Vai nascer Isaac daqui a pouco. Porque Deus nunca libera uma palavra que não tenha poder para cumprir. Ele se responsabiliza, ele é responsável. Só que os 2 seres estão indo embora para derreter Sodoma e Gomorra. Só que quando eles estão indo, Deus fala com eles: volta, porque eu não vou fazer isso sem falar para o meu amigo. Eu vou melhorar. Amigo não precisa ninguém perguntar nada, ele só fala. Ele não precisa de pauta, a conversa flui.
Deus não tinha nada para falar, mas é amigo. Você não tem nenhuma pergunta, mas Deus tem resposta. Não, eu vou melhorar. Você não sabe fazer pergunta, e Deus tem todas as respostas e os caminhos preparados. Você não sabe ter sonhos, mas Deus já sonhou tudo por você. Você não sabe planejar, mas Deus já planejou tudo para você. Você não tem criatividade para chegar longe, mas o que Ele tem para você é muito maior do que o que você planejou. Você não tem capacidade para olhar além do palmo na frente do seu nariz, mas Ele já viu o seu futuro. Ele já ouviu conversas que você não ouviu. Ele já sentou em mesas que você não sentou, e Ele está no controle de todas as coisas. E aí você está dizendo: mas como saberei de tudo se não sei fazer as melhores perguntas? Simples, seja amigo de Deus. Se você ter relacionamento com Ele, você saberá de coisas que não perguntou, viverá realidades que nunca sonhou, irá desfrutar de coisas que nunca teria capacidade de imaginar, simplesmente porque você é amigo dele. E quem é amigo dele não desfruta do que ele tem, mas desfruta daquilo que ele é. E o que ele é mais importante do que aquilo que ele pode te dar. Entende? E de repente o jogo muda, porque agora eu entendo que tem um Deus disponível para mim, que tem um Deus que deseja ser meu amigo, se relacionar comigo. Nem eu ia querer ser meu amigo. Eu sou cheio de defeito, eu tenho um monte de defeito, nem eu gosto da minha companhia, mas Ele quer ser meu amigo. E não fui eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. Não fui eu que achei Ele, foi Ele que me achou. Não fui eu que o desejei, foi Ele que me desejou como filho. Entenda, essa é a verdadeira mensagem do Natal para aqueles que amam a Jesus. Somos chamados para ser amigos dele, não servos dele, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Eu demorei tanto tempo para descobrir isso. Eu vou te falar uma parada minha. Eu conheci Jesus com 19 anos de verdade. E eu tinha muito mais vergonha do que amor dele, por ele. E eu tinha muita dificuldade de falar com ele, porque eu tinha muito peso de vergonha do que eu havia feito antes de ele chegar. E aí eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, eu tinha um amigo, que era um colega na verdade, que ia para monte de oração orar. E eu, no dia que voltei para Jesus desesperado, eu queria encontrar esse colega para me dizer onde era um monte de oração, porque eu precisava ir naquele lugar, porque para mim Deus estaria lá. Minha cabeça, Deus morava naquele monte. E eu não encontrei esse amigo naquele dia, sabe? Eu tentei entrar numa igreja que era na rua da minha casa, a porta estava trancada. E eu voltei para casa desolado, pensando: perdi a oportunidade. Aí entrei no meu quarto, peguei a Bíblia do meu avô que estava na cabeceira da minha mãe. Eu fiz a oração mais pura da minha vida. Minha oração não foi carregada de adoração. Minha oração não foi carregada de reverência. Era só medo e choro mesmo. E eu disse para Jesus: se o Senhor é real, se tudo o que eu ouvi quando eu era criança é de verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo.
Não tinha nenhum meador, não tinha nenhuma pregação rolando, não tinha nenhum louvor acontecendo. Era só eu no canto da cama. E aí eu me lembro que naquele lugar Deus falou comigo de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária, que eu nunca mais esqueci. Salmo 116: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é e Ele salva. Era a Bíblia falando comigo. Eu disse: se é o Senhor, fala de novo. Isaías 60: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. 23 de abril de 2009. Eu dormi e acordei de outra maneira. Foram 4 noites basicamente sem conseguir dormir direito por causa das acusações. Mas me lembro que a minha vida mudou ali. E aí um dia eu descobri o monte do que o meu colega ia, e eu fui para lá. Me lembro do dia que eu cheguei, o quão assustado eu fiquei. Tinha um povo muito louco, que falava alto, que gritava no monte. Tinha um cara que parecia que ele estava lutando karatê. Ele fazia assim, vá, vá. E eu olhava aquilo e falei: mano, eu não sei fazer isso aqui. Eu não tenho essas manhas ainda. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu não sei fazer essas paradas. O que eu vou fazer? Aí eu me lembro que eu encontrei um submonte. Alguém me olhou e disse: quer ficar mais quieto? Antes de você chegar tem uma entrada à esquerda, e lá você vai ficar em paz. Lá não vai ter ninguém te entregando profecia, lá não vai ter ninguém gritando, você vai ficar sozinho. Você vai ouvir o barulho, mas não vai ouvir tanto. E aí eu fui e entrei nesse lugar do monte. E tinha uma árvore, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. E eu não sabia orar. Eu só sentava, encostava as costas e ficava ali horas esperando. Eu queria ver se um dia o chão brilhava comigo, e nunca brilhou. Eu queria ver se o graveto acendia, e o graveto nunca acendia, porque eu ouvia tantas histórias do monte, mas eu não sabia fazer igual eles. Eu estava só sentado. E a minha amizade com Deus não nasceu comigo gritando. Minha amizade com Deus nasceu sentado, quieto, sentindo misericórdia na pele, sentindo graça na pele, quieto. Todo mundo via e eu não via nada, mas eu subia todos os dias lá. Eu saía da faculdade e ia direto. Até que um dia eu comecei a ver o que eu não via. Eu comecei a sentir o que eu não sentia antes. Me nasceu um amor por pessoas que eu não conhecia. Eu comecei a me importar com coisas que eu não me importava. Eu comecei a olhar para coisas que eu não percebia. Porque a amizade com Deus faz isso. Você começa a sentir o que Ele sente, ver o que Ele vê, enxergar o que Ele enxerga. E nem sempre você precisará falar muitas coisas. Eu fiquei muito tempo pensando qual seria a mensagem de Natal. E a mensagem de Natal para você é um convite. Jesus quer ser o seu amigo. Jesus quer ser a sua companhia diária. Ele não é um Deus longe, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus ausente, Ele é um Deus que está perto. Ele é um Deus que está muito mais perto do que você imagina. E às vezes você não saberá escolher as melhores palavras, a sua oração não será a mais rebuscada, mas se você permanecer nele,
Se você buscar a presença dEle, você vai encontrá-lo, e Ele não se esconderá de você, e vai se revelar a você, e você vai amar o que Ele ama, você vai aprender a sentir o que Ele sente, você vai começar a ver o que Ele já viu. E é nesse dia que o Natal faz sentido. Não é quando as luzes acendem, quando o presente chega na casa, mas é o dia que você consegue olhar para o espelho e não ver mais você, ver Ele. Você não vai se reconhecer mais, porque haverá uma nova imagem brilhando em você, haverá uma nova identidade em você, e agora você poderá dizer: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse é o convite mais importante da nossa vida. Tentam inventar milhares de firulas, colocaram milhares de cargas, mas a única coisa que Ele quer é ser amigo. Porque quando Ele se torna amigo, todas as outras coisas são uma consequência. Você o obedece e você tem um acesso da amizade. E a amizade te convence, a amizade te constrange, a amizade te liberta. Amém? 2 perguntas, 1 resposta. Essa é a minha vida. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus de verdade. O quê? Você pensou que não ia ter golpe? Que você ia ouvir e não ia decidir nada? Não é o que você ouve, é o que você faz a partir do que você ouve. Ele quer ser seu amigo, mas você precisa tomar uma decisão. Deixar Ele entrar, reconhecer que você é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Entende? Foi por você. Você não sabia? Nem precisou perguntar, Ele te achou. Segunda pergunta é para você que já foi amigo dele, mas a amizade esfriou. Você tomou decisões erradas e foi para longe, e talvez pensava que ele estava de mal e que não havia mais nenhuma oportunidade. A porta está aberta e Ele está esperando você. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua resposta for sim, e você quer tomar essa decisão, você vai levantar as mãos. Na sua casa, você vai tomar a decisão e orar comigo. E se quiser e puder, comenta depois que você tomou essa decisão. Amém? Eu conto até 3. Se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. O convite do Natal não é venha me visitar na manjedoura, é me deixa visitar o seu coração e fazer morada. Eu quero ser o seu amigo. Ei, lindo, o Senhor Jesus está te chamando para ser amigo dele, para ser amigo daquele que tem o poder para todas as coisas, que ouviu o que você nunca ouviu, que já viu o que você nunca viu, e esse amor está disponível para você. O convite para você é: seja amigo de Jesus. E se Ele entrar na sua história, nunca mais você será o mesmo. E é por isso que dá para dizer: Feliz Natal. Nasceu na manjedoura, mas hoje nasce dentro de nós. Nasceu em Belém, mas hoje nasce aqui dentro em Chapecó. Dentro de nós, aonde você estiver, Ele está disponível. Quem tomou essa decisão, fique de pé no 3. 1, 2, 3. Ah, sério? Então fica de pé todo mundo de uma vez para não ficar chato. Levante todo mundo. E se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dê um beijo nessa pessoa, diga para ela: essa é a melhor decisão da sua vida. Isso, disse para ela, diz.
Você que está em casa, onde você estiver, feche os teus olhos e repita comigo: Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva Sua. Em nome de Jesus, meu amigo. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: